Abacuque, capítulo 3, um versículo muito conhecido por todos nós, versículo 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. A versão que eu possuo em mãos diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado, tem queimado ao meu coração, com o tema alegria em meio à crise. Alegria em meio à crise. Se nós pararmos para observar todo este livro, todo o contexto, o pretexto deste livro do profeta Abacuque, nós vamos observar, até mesmo a sua Bíblia em mãos, que ele é composto apenas por 3 capítulos. Cada capítulo, ele traz consigo algum tipo de significado. Por exemplo, no capítulo 1, para que você entenda o contexto dessa história, Abacuque ele vai questionar Deus. Um questionamento que pode ser que muitos de nós, às vezes, também fazemos, já fizemos, ou corremos um sério risco de um dia fazermos. Abacuque vai virar para Deus e vai gritar, vai clamar, vai tentar questionar Deus do porquê tamanho sofrimento. Por que que Deus, sendo Deus, permite que o seu povo, que aqueles moradores, que o povo daquela região, sofresse o tanto quanto estavam sofrendo? Porque Deus, que é algo, ou é alguém, é uma pessoa tão boa, Ele permite que o sofrimento ele seja instaurado em algum lugar. Então Abacuque, ele vai clamar, ele vai gritar, ele vai orar a Deus, perguntando: Deus, por que é que o Senhor permite esse tipo de coisa? Isto é um clamor, é um grito, é uma fala de Abacuque no capítulo 1. No capítulo 2, Abacuque ele vai ter uma resposta de Deus. Deus vai responder ao profeta Abacuque dizendo que, diante da situação que ele estava vivendo, diante do ambiente que o povo estava vivendo, Deus vai enviar, Deus vai promover, Deus vai proporcionar que os ímpios, ou melhor dizendo, o povo babilônico, possam ir até Israel e lutar, guerrear contra aquele povo. Alguém que pediu uma resposta para Deus sobre um sofrimento, Deus aparentemente o responde com mais dor, com crise maiores. Tanto é que Deus ainda vai continuar falando com Abacuque, e nessa resposta no capítulo 2, Deus vai dizer para Abacuque: Abacuque, você precisa entender que o justo, ele viverá pela fé. Essa fala que Deus comunica ao coração de Abacuque é uma fala muito cirúrgica, é uma fala muito essencial, é uma fala muito categórica. Tanto é que nós ainda vivemos, nos movemos, existimos e pensamos a partir disso. Eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre essa fala de Deus para o coração de Abacuque. Mas no capítulo 2, esta é uma palavra, é a resposta, ou melhor, é uma proposta que Deus vai dar para Abacuque. Ao invés de Deus responder a Abacuque, Deus vai entregar uma proposta para Abacuque. Abacuque, em vez de você ficar aí reclamando, indagando, gritando, chorando, clamando, esperneando, por que você não entenda que o justo viverá pela fé? Logo, no 3º e último capítulo, nós teremos um contexto onde Abacuque vai reconhecer o poder de Deus, onde Abacuque vai destacar a soberania de Deus, onde Abacuque ele vai deixar que uma palavra, que uma fala, que uma condução de Deus desça até o coração dele, e ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de clamar por guerra ou pela pausa da guerra, Abacuque vai transformar esta fala dele em um louvor.
a partir deste rápido contexto, sobre o livro inteiro de Abacuque, eu quero pensar algumas coisas com vocês. O primeiro capítulo é um capítulo, como citado, que Abacuque ele vai gritar a Deus. Abacuque ele vai dizer: Deus, por que nós estamos vivendo isso? Deus, qual que é o sentido de eu estar passando o que eu estou passando? Deus, eu preciso de uma resposta. Mas vai encerrar todo o capítulo 1, e Abacuque, ele não terá uma resposta. Logo, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração sobre esse primeiro capítulo. Pode ser que em alguns momentos da minha vida eu faça algum tipo de oração, e que por um motivo ou outro, que Deus sabe, mas às vezes eu não entendo, eu não consigo entender a resposta. Ou até mesmo Deus não me responde. Orações que eu faço e Deus não quer me responder. Abacuque ele vai gritar, ele vai tentar, de certa forma, é uma metáfora, mas de certa forma, tentar jogar Deus contra a parede, dizendo: Deus, por um acaso o Senhor não é bom? Deus, por que o Senhor permite que nós estamos vivendo isso? O Espírito Santo ministrou ao meu coração, que pode ser que alguns de nós que aqui estamos, muitas das vezes passaremos por esses momentos. Às vezes nós nos pegamos perguntando a Deus, em oração: Deus, por que é que eu perdi aquele emprego? Deus, por que é que as portas se fecharam? Deus, por que é que alguém que eu tanto amo não foi curado de uma doença, sendo que o Senhor pôde curar? Às vezes nós podemos cair no erro de fazermos orações tentando, de certa forma, na nossa mente, colocar Deus contra a parede e dizendo: Deus, por que é que o milagre não alcançou minha casa? Mas Deus, eu sou fiel a Ti, eu sou um bom obreiro, eu sou um bom líder, eu sou um ótimo membro, eu frequento os cultos da terça, eu frequento a Quinta da Esperança, eu participo da ceia, eu venho na escola bíblica. Deus, eu sou fiel com as minhas ofertas. Deus, eu sou fiel com os meus dízimos. Deus, eu mantenho uma vida fiel a Ti, eu me entrego, eu me envolvo, eu estou presente. Então por que ainda eu não prosperei? Por que ainda eu estou vivendo uma crise financeira? Deus, por que ainda o meu casamento está vivendo tempos difíceis? Por que ainda a minha vida, os meus relacionamentos, as minhas amizades estão como uma montanha russa? Ora está muito bem, ora está muito mal. E nós caímos no erro de fazermos este tipo de oração, achando que Deus cairá na nossa realidade. Nós caímos no erro de tentar fazer com que Deus nos responda na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e ainda a resposta dEle tem que ser do meu jeito, da minha maneira, e tem que acontecer tudo o que eu quero. Mas eu vim te lembrar nessa noite que Deus não fará. Não, Deus não fará. E diferente dos evangelhos que pregam por aí, que as mídias estão dizendo que se você ver, que se você tocar, que se você falar, que se Deus permitiu você acessar, uau, Deus vai te entregar. Isso é uma mentira de Satanás. Deus responde quando Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e principalmente no tempo que Ele quer. Só que Abacuque, ele aparentemente, ele não vai entender isso no primeiro momento. Por quê? Porque o cenário é de incredulidade. O cenário do povo é de imoralidade. O cenário do povo é um cenário de corrupção. O cenário é um contexto totalmente fora, é um contexto totalmente iníquo. Só que Deus, ao ver este contexto, Deus vai corrigir o seu povo, Deus vai trazer juízo para o seu povo. Então nós chegamos no capítulo 2, pois no capítulo 2, Deus vai dizer: tá bom, você quer uma resposta, eu te respondo. Eu vou enviar o povo da Babilônia. Mas como assim Deus vai enviar os babilônicos, sendo que eles são piores do que nós? Como que Deus vai fazer isso? Então Abacuque retorna a indagar Deus. Abacuque vai gritar: Deus, até quando eu gritarei por violência e o Senhor vai permitir que essas coisas continuem acontecendo?
Abacuque vai dizer: Deus, por que que o Senhor quer que o povo babilônico nos domine? Não faz sentido. E Abacuque continua indagando Deus. Abacuque, ele está questionando Deus do porquê permitir tanto mal. E Deus vai usar aparentemente uma ideia contrária do que Abacuque tinha na sua mente. E eu preciso compartilhar isso no seu coração. Algumas vezes, nós estaremos diante de um método de Deus para uma situação que irá totalmente contra o que nós pensamos. Às vezes Deus vai usar um caminho contrário das nossas vontades. Às vezes Deus vai usar um momento, uma atitude, uma maneira, alguma coisa diferente do que nós imaginamos. E deixa eu te lembrar disso, está tudo bem. Está tudo bem Deus fazer a maneira dele e não fazer a nossa maneira. Está tudo bem Deus fazer a vontade dele e não fazer a nossa vontade. Está tudo bem Deus fazer o que Ele quer sobre nós e não o que nós queremos sobre as nossas vidas. Eu me lembro muito bem de um testemunho contado no CTM. Durante as aulas, um professor citou um grande homem. Esse grande homem disse que, se ele tivesse o poder que Deus tem, ele pegaria todas as coisas e tiraria todas as coisas do lugar. Nós ficamos, cara, como assim? Se eu tivesse o poder que Deus tem, eu mexeria em tudo, eu não deixaria nada da forma que está. Se eu pudesse colocar o mar nas nuvens, as nuvens no chão, se eu pudesse mexer em tudo, eu mexeria. Porém, ele finaliza essa frase dizendo: se eu pudesse trocar todas as coisas de lugar, se eu tivesse o poder que Deus tem, eu trocaria todas as coisas de lugar. Mas, se eu tivesse a sabedoria que Deus tem, eu deixaria todas as coisas exatamente no lugar ao qual elas estão. Meus irmãos, nós precisamos ter esta palavra em nossos corações. Se nós tivéssemos e pudéssemos fazer com que Deus apenas nos obedecêssemos, as nossas vidas estariam desgraçadas, as nossas famílias estariam arrebentadas, os nossos sonhos estariam frustrados, a nossa vocação estaria morta. Mas glória a Deus pela sua vontade, glória a Deus pela sua soberania, glória a Deus pelo seu querer, glória a Deus pelo seu poder sobre nós. Glória a Deus por isso. Então eu vim te dar um conselho nesta noite. Por favor, não questione os métodos. Não questione os métodos de Deus. Não questione os métodos de Jesus. Abacuque vai ter uma resposta de Deus. E Deus vai dizer: eu enviarei a Babilônia. Mas para Abacuque, isso é loucura. Para Abacuque, isso é controverso. Mas deixa eu te dizer, deixa eu repetir ao seu coração: não questione os métodos. Pedro, ele estava pescando. Quando finaliza aquele ambiente frustrado, Jesus vai pedir o barco emprestado. Jesus vai pedir que ele entre depois do culto no barco, veleje para o profundo, talvez no tempo ao qual não era adequado, talvez no lugar ao qual não era certo, talvez no horário errado, só que Jesus ordenou. Então o que Pedro faz? Pedro não questiona os métodos de Jesus. E o final da história você já conhece. Pedro, ele acessa o milagre. Em outro cenário, em outro ambiente, Mateus 7, vão trazer um surdo até Jesus. Jesus vai tirar o surdo do meio da multidão, vai colocar os dedos no ouvido do surdo, com a própria saliva, Jesus vai tocar a língua do surdo, vai olhar para o céu,
Se eu estivesse nesse cenário, eu diria: o que Jesus está fazendo? Colocando a própria saliva na língua do cara, que loucura! Mas o final disso, sabe o que é? O homem foi curado. Meus irmãos, não questione os métodos de Deus. Uma certa vez pegaram uma mulher em adultério, levaram até Jesus. Sabe o que Jesus faz? Se abaixa. Mas querem apedrejar a mulher, mas Jesus se abaixa. E além disso, ele começa a escrever na terra. Meu Deus, querem matar uma mulher, ela foi pega em ato de adultério. O que Jesus está fazendo? Jesus faz alguma coisa. Sabe o que acontece? Jesus libera uma palavra: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que eu entendo com isso? Mais uma vez, Jesus faz da forma que Ele quer. Pode sim parecer controverso, pode sim parecer fora da nossa normalidade, mas, meus irmãos, não questione os métodos de Deus. Em uma certa feita, no casamento, o primeiro milagre de Jesus, acabou o vinho e Jesus manda encher as talhas de água. Mas eles não precisavam de água, eles precisavam de vinho. Mas Jesus manda encher de água. Sabe o que eles fizeram? Obedeceram. E ao obedecerem, eles vivem o milagre, porque não questionaram os métodos de Jesus. Eu estou te dando exemplos para você conseguir entender essa palavra nessa noite. Pegaram uma criança, um adolescente com poucos pães e poucos peixes, levaram ele até Jesus, e Jesus pega os pães e começa a dividir entre os discípulos, e vai alimentar toda uma multidão. Sabe por quê? Porque ninguém questionou os métodos. Eu vou repetir pela mais uma vez. Meus irmãos, não questione os métodos de Deus. Para todos, Jesus era o maior. Para todos, Jesus era o cara. Mas no ambiente com os discípulos, Jesus pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés, como se Jesus fosse o servo deles. Sabe o que é isso? São métodos inquestionáveis. Moisés está guiando o povo. O povo está sendo perseguido. Do nada aparece o mar. E o que Deus ordena para Moisés? Moisés, tu tem um cajado na sua mão. Tá, Deus, e o que eu faço com esse cajado? Levante esse cajado. E quando Moisés levanta o cajado, o mar se abre. Imagina se Moisés estivesse com a mesma mentalidade de Abacuque. Uma mentalidade que só questiona, uma mentalidade que só indaga, uma mentalidade que só retruca, uma mentalidade que não quer entender que se Deus falou, pronto e acabou. Eu não vou questionar os métodos de Deus. Meus irmãos, Deus está comunicando uma palavra aos nossos corações. Deus está diariamente nos dando instruções. Deus está a cada dia nos ensinando, nos mostrando um caminho, mas talvez nós não estamos vivendo o sobrenatural, talvez nós não estamos vivendo o extraordinário, talvez nós não estamos vivendo milagres, porque nós preferimos questionar os métodos. Pode ser que nós oramos pela salvação de alguém da nossa casa, mas Deus nos deu uma direção e na nossa cabeça não faz sentido, então nós não fazemos. Para nós é algo controverso, então nós não fazemos. Para mim é outra realidade, então eu não faço. Então eu estou questionando os métodos de Deus. Somente porque na maioria dessas vezes eu me esqueço que Deus não cabe na minha caixinha. Eu me esqueço que Deus não se adapta aos meus pensamentos. Eu me esqueço que o onisciente não sou eu, mas é Ele. Às vezes eu deixo de viver tantas coisas pelo simples fato
de não cumprir com o que Deus quer, e tá tudo bem, eu não quero entender os métodos, eu quero viver na integridade o milagre de Deus sobre mim. Abacuque, ele depois de muita guerra, depois de muita fala, ele vai chegar no capítulo 2, e no capítulo 2, depois de insistir por tanta resposta, Deus vai te fazer uma proposta. Deus vai virar para Abacuque e vai dizer: ô Abacuque, deixa eu te lembrar de algo aqui. Vocês não vivem por qualquer coisa. Vocês precisam entender que o justo, ele não vive por conta do momento. O justo, ele não vive por conta da circunstância. O justo, ele não vive por conta do ambiente. O justo, ele não vive por conta da situação. Não, Abacuque, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, nessa terça-feira eu vim te lembrar que nós não nos vivemos a partir dos momentos, dos cenários, das circunstâncias, das situações. Não, essas coisas não nos definem. Nós, justos, devemos viver pela fé em nosso Deus. Será que nós conseguimos entender isso? Que a crise pode vir, mas eu não vivo pela crise. Que a dificuldade pode vir, mas eu não vivo pela dificuldade. Que o momento pode vir, mas eu não vivo pautado, baseado no momento, porque eu confio em Deus. E confiar em Deus é entender que o cenário atual, é entender que apesar das circunstâncias, Deus pode fazer. Deus pode fazer, Deus pode agir, Deus pode mudar a circunstância, Deus pode virar o cativeiro, Deus pode quebrar as correntes, Deus pode recalcular as rotas, independente do momento, Deus pode. E se nós entendermos isso, nós nos lembraremos que teremos dias muito bons, mas também teremos dias muito difíceis. Mas seja nos dias bons, ou seja nos dias difíceis, em todos os dias nós teremos Deus. Em todos os dias nós teremos Deus. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo da minha maneira, da forma que eu quero, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu pensei, do jeito que eu projetei, do jeito que eu planejei, mesmo quando as coisas saíram do meu controle, se eu tiver a fé que o justo vive por ela, eu vou me lembrar que existe um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Eu extraio uma segunda verdade desse texto. A segunda verdade que eu extraio desse texto é um pouco mais complexa aos nossos ouvidos. A segunda verdade que eu extraio desse texto é que em alguns momentos, quando nós orarmos, Deus não mudará a situação. Quando eu estiver em tempos de tempestades, eu preciso entender que pode ser que Deus não mude a situação. O presente texto que nós lemos, o capítulo 2 vai nos mostrar que Deus não muda a situação. Muito pelo contrário, na cabeça de Abacuque, Deus vai piorar a situação. Deus vai tentar induzir o povo babilônico a ir e piorar a situação do povo de Israel. Mas está tudo bem. Se eu tiver a certeza que eu sou justo e que eu vivo pela fé, eu vou conseguir entender que mesmo que Deus não mude a situação, Deus pode mudar o meu coração.
Nós precisamos entender isso como uma verdade. Algumas vezes nós oraremos para que Deus mude algo ao nosso redor. Mas ao invés de mudar algo ao nosso redor, Deus pode usar uma situação para mudar algo dentro de nós. Deus pode usar aquilo que nós estamos orando para que Ele mude e deixar aquilo da mesma maneira, mas virar uma chave e curar, cuidar, sarar as feridas do meu coração. Mas diante disso, diante de um momento que Deus não mudou a situação e Deus muda o meu coração, eu preciso me lembrar, por mais uma vez, de que o justo vive pela fé. Salmos 37, 25 vai dizer: eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e muito menos a sua descendência passar fome. Eu vim liberar uma palavra ao seu coração nesta noite, e eu vim te dizer, eu vim te lembrar, que talvez o momento ao qual você esteja vivendo, ele não vai te parar. Talvez a crise que você está vivendo, ela não vai te parar. Essa dor que você está passando, ela não vai te vencer. A angústia que tem te sondado, ela não vai te dominar. Eu vim declarar sobre uma igreja sadia e ministrar que a depressão, ela baterá em retirada dos nossos lares. Eu vim declarar sobre as nossas vidas que as estatísticas de falência empresariais, elas baterão em retirada das nossas casas, dos nossos negócios. Eu vim declarar sobre a inconstância espiritual que tenta a cada dia rugindo como se fosse um leão ao nosso derredor. Ela não nos consumirá, porque nós sairemos dessa noite entendendo que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu posso ouvir um aplauso, Jesus? Nós vivemos pela fé. O momento de crise não define a nossa história. O momento de crise não definirá o resto da nossa vida. Porque nós vivemos pela fé. Abacuque também me ensina mais uma coisa. Abacuque, ele vai me ensinar que quando ele ouve Deus falar que ele vai viver pela fé, ele não somente ouve isso, mas ele permite que esta palavra desça ao seu coração. Ele se encarna nesta palavra. Quando Deus diz para ele, Abacuque, fica tranquilo, o justo viverá pela fé, ele pega esta palavra como uma grande verdade, e é uma grande verdade, e ele abraça esta palavra, e essa palavra muda a visão de Abacuque, muda o olhar de Abacuque sobre a situação, muda o olhar de Abacuque sobre o mundo, muda o olhar de Abacuque sobre a circunstância. A circunstância, ela não mudou, mas o olhar de Abacuque mudou para aquela circunstância. Deixa eu te destacar isso. Existirão momentos que a situação não vai mudar, mas Deus mudará o seu coração e a sua visão sobre aquela situação. No capítulo 1, Abacuque, ele vai gritar, ele vai tentar na cabeça dele, com muita infantilidade, ele vai tentar jogar Deus contra a parede e dizer: Deus, eu grito guerra, eu grito violência, e o Senhor não me ouve. Mas ao escutar que o justo viverá pela fé, no capítulo 2 ele muda a sua cosmovisão sobre o momento.
sobre o ambiente, sobre a circunstância. E então nós entramos no terceiro capítulo. A alegria em meio à crise. A alegria em meio à crise. Como é bom, como é gostoso, como é incrível nos alegrarmos após o momento de crise. Como é aliviador nos alegrarmos após um deserto. Falando no cristianês, como é gostoso se alegrar após a luta. Como é maravilhoso, como é frutífero, como é aliviador, como traz uma paz, a alegria que vem depois do deserto. Porém, melhor do que se alegrar depois da crise, é se alegrar no meio da crise. Porque quando eu me alegro depois da crise, de alguma forma o meu subconsciente pode tentar me dizer que eu só estou alegre porque eu já venci, que eu só estou alegre porque já passou, que eu só estou alegre porque eu não sofro mais, porque eu só estou alegre porque essas coisas já foram. Mas se alegrar no meio, durante a crise, é muito mais gratificante. Sabe por quê? Porque eu encarno a paz que vai além de todo e de qualquer entendimento. Sabe o que é a paz que vai além do entendimento? É uma paz que anula o nosso direito de entender. Pastor, eu estou durante uma tempestade, mas eu não sei porquê, eu estou alegre. Eu estou diante da dificuldade, mas eu não sei porquê, eu estou alegre. Deus, eu não estou entendendo, eu estou numa luta, eu estou no deserto, eu estou desempregado, as coisas estão difíceis, mas mesmo assim eu estou alegre. Sabe o que é isso? A alegria da salvação. Sabe o que é isso? A paz que vai além de todo e de qualquer entendimento. Aleluia! Eu não estou entendendo, mas existe algo que me conforta. Eu não sei como, mas existe algo que grita, que pulsa o meu coração. Eu não sei o porquê. De um lado é tempestade, de outra dificuldade, na frente é deserto. E o que está acontecendo? Como que eu estou alegre? Sabe como? Porque você tem a salvação que foi concedida, entregue a partir de Cristo Jesus. E está tudo bem vir deserto, está tudo bem vir lutas, está tudo bem vir dificuldades, está tudo bem vir tempestades, mas também está tudo bem se alegrar. Eu vim te lembrar hoje que as dificuldades, que as crises, que as provações, que as adversidades não nos gerarão sequelas emocionais, mas frutificará o sentimento de alegria aos nossos corações. Abacuque, ele vai fazer uma declaração de fé, e essa declaração de fé dele vai me ensinar que a minha alegria não depende das circunstâncias, que a minha alegria não depende dos momentos, que a minha alegria não depende apenas do ambiente. A alegria de Deus sobre mim vai muito além. Abacuque então vai chegar no versículo que nós lemos, capítulo 3, versículo 17. Abacuque vai dizer: todavia, Abacuque vai iniciar dizendo: ainda que a figueira não floresça. Abacuque vai declarar palavras, frases,
aparentemente de crises, de deserto, de dificuldades para o seu povo, para o seu tempo, mas mesmo diante dessas crises, mesmo diante desses momentos, todavia, Ele se alegrará. Sabe qual é a minha oração para essa noite? É que a todavia de Deus chegue aos nossos corações. Ah, mas eu estou numa crise financeira, todavia me alegrarei no Senhor. Ah, mas eu estou orando para alguém se converter e está difícil, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ah, mas eu estou no meio de um deserto, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o momento não define a minha alegria. As circunstâncias não definem a minha alegria. Então nós entendemos que alegrar-se no Senhor é algo muito maior, que a alegria de Deus sobre nós significa ignorar o momento da dor. A nossa mente, o nosso raciocínio, possivelmente encontrará dificuldades para entender e exercer essa palavra. Porque a minha natureza adâmica, o meu velho homem, diante das crises, ele vai tentar me impulsionar para o vitimismo. Mas eu sou filho de Deus, mas eu sou fiel, mas eu me entrego, faço o meu melhor. Por que que eu estou vivendo isso? Vítimas. O meu coração se renderá a sentimentos negativos diante de um momento de dor. Só que aqui existe um porém. Se você olhar para alguém que está alegre, você vai ver o ânimo nesta pessoa. Você vai ver que a alegria dela flui tanto do coração que ela não consegue se segurar e resplandece nela. Em contrapartida, se você olhar para alguém que abraça, que carrega um sentimento de tristeza, de vitimismo, que é dodói demais, que é isso, que aquilo, que Deus dá tanta guerra para ele, Deus coloca ele em tanta luta, que ele se sente o Rambo, que ele luta mais do que o Jack Chan. Deus, por que que Deus persegue ele? O semblante desse tipo de gente é um semblante de alguém derrotado. É um semblante de alguém que nunca ergue a cabeça e de alguém que esqueceu que tem um Deus que é o motivo de toda salvação. É isso que deve nos definir. Deus é a fonte de toda alegria. Deus é a fonte de toda alegria, e Abacuque destaca isso. Por fim, ele finaliza no versículo 18: todavia, eu me alegrarei. Mas ele não encerra. Ele ainda diz: me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele entende que o Deus da salvação dele é muito maior do que os recursos temporais. O Deus da salvação dele é muito maior do que a situação presente.
o Deus da salvação dele é muito mais poderoso do que um momento de deserto. O Deus da salvação dele vai muito além do que um momento de crise. E eu vim nessa noite te lembrar isso. Eu vim nessa noite ministrar isso ao seu coração. Que o Deus que te salvou, o Deus que te amou, o Deus que te abraçou, Ele é muito maior do que um simples momento. Ele é muito maior do que uma simples circunstâncias. Ele é muito maior do que um tempo de calamidade, um tempo de guerra, um tempo de dor, um tempo de aflição, um momento de angústia. Deus é muito maior do que estas circunstâncias. Eu tenho um convite para você, para me encerrar. Te convido a ficar de pé. E eu quero orar sobre isso. Eu quero gastar 5 minutos orando sobre os sentimentos que sondam os nossos corações. Eu quero orar, porque eu também faço parte disso, eu também participo disso, eu também estou vulnerável a isso. Há momentos de crises, momentos de desertos, momentos de aflições, momentos de dores, momentos de dificuldades. Eu me esquecer que eu tenho uma alegria que não é definida por um momento. Eu tenho uma alegria que se chama o Deus da minha salvação. Eu quero que, por gentileza, você coloque a mão no seu coração, onde você está. Com a mão no seu coração, eu quero orar sobre isso. Se você sente um momento, um ambiente um pouco mais além do que apenas ficar com a mão no seu coração no seu banco, e se por um acaso você quiser vir à frente, receber essa oração aqui, venha. Se não, pode ficar no seu lugar mesmo. Mas faça essa oração de resposta a Deus. Você já gritou tanto para Deus te responder. Você já gritou tanto para Deus falar contigo. Você já orou tanto para Deus mudar a situação e parece que a situação ainda não mudou. Então ore nessa noite dizendo: Deus, pode ser que o Senhor queira me mudar. E quando o Senhor me mudar, eu lembrarei que eu posso me alegrar em Ti. Espírito Santo do Senhor, eu oro sobre cada um desses irmãos, sobre cada uma dessas irmãs. Jesus, eu oro sobre cada um desses corações, e nesta oração eu me incluo dizendo: Pai, nos faça lembrar diariamente que uma crise, um momento, um deserto, uma dor, uma circunstância não pode definir os nossos sentimentos. Que nós estamos apegados, agarrados com a palavra no nosso coração, de que o justo não viverá pelas calamidades, o justo não viverá pelas crises, o justo não viverá pelo momento, o justo não viverá pela dor, o justo não viverá pelo deserto, o justo não viverá pela pandemia, pela epidemia, pelas lutas. Mas nos faça lembrar que o justo viverá pela fé, e que nós nos lembramos diariamente do Deus da nossa salvação. Que todavia, vindo do deserto, nos lembremos dos Deus da minha salvação. Diante da crise, nos lembramos do Deus da minha salvação. Diante da dor, nos lembramos do Deus da minha salvação. E diante de tudo e todos, nos lembramos do Deus da minha salvação. E todavia eu me alegro.